Segundo o livro do profeta Samuel 21:15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Mais uma batalha contra um velho inimigo dos filisteus. O nosso velho inimigo é Satanás e os seus espíritos malignos, seus demônios. Irmãos, as batalhas muitas vezes terminam, mas a guerra não. A guerra não tem fim. Enquanto estivermos nesse mundo, nós estaremos numa guerra entre as pessoas, criaturas de Deus, filhos de Deus, contra espíritos malignos. Essa guerra não tem fim. Se a guerra não tem fim, nós devemos nos preparar para essa guerra. Nós devemos ser prudentes. Muitas vezes são tantas batalhas nas nossas vidas que bate o cansaço. O texto diz aqui que Davi se cansou. Davi se cansou, nós em corpo e em mente também nos cansamos. Mas os espíritos malignos, os nossos adversários, eles não se cansam. Então o que fazer se nós nos cansamos e eles não se cansam? Deus estabeleceu na sua palavra um princípio, o princípio do descanso. Deus não descansou no sétimo dia porque estava cansado. Deus não se cansa. Ele descansou para estabelecer um princípio, o princípio do descanso. Se nós não descansarmos, nós vamos nos estressar. Nós precisamos do descanso. Nós estamos em corpo e o corpo precisa de descanso, né? Mas enquanto nós descansamos, o inimigo não pode prevalecer. Por quê? Porque enquanto um de nós estiver descansando, o outro tem que estar combatendo. É isso, irmãos. O inimigo não dá trégua. O inimigo não tira férias. O inimigo não descansa. Mas nós nos cansamos. E nós devemos respeitar o princípio de Deus, que é o princípio do descanso. Enquanto nós estivermos descansando, alguém deve estar batalhando. Elias, depois de vencer 450 feiticeiros de Baal e 400 feiticeiros de Azerá, ele se cansou, ele se estressou. Ainda por cima veio uma ameaça mentirosa da dona Jezabel, uma endemoniada, que ele iria morrer no dia seguinte. Como toda ameaça do inimigo não se cumpre, ele não morreu no dia seguinte, né? Mas ele se abalou com aquela ameaça e com o cansaço, com o estresse, e chegou ao ponto de pedir a morte. Um servo do Senhor, profeta do Senhor, ungido do Senhor, que venceu 450 feiticeiros, provando que só o Senhor é Deus, ele se cansou e pediu a morte. Ele se estressou e pediu a morte. Veja a fragilidade do nosso corpo. E Deus fez o que com Elias? O fez pegar num sono profundo. Ora, Elias está cansado, estressado, ele tem que descansar. Deus o fez descansar, mas Deus manteve mais 7.000 fiéis batalhando. Irmãos, quando você estiver cansado, quando você não estiver naqueles dias, põe alguém no seu lugar, irmão. Põe alguém no seu lugar. Ô irmão, vai lá, faz por mim. Ô irmão, vai lá e ora por mim. Irmão, cumpra isso para mim. Irmãos, esse é o segredo, essa é a direção. Nós temos que descansar porque as batalhas não têm fim. Irmãos, não existe super crente. Não existe super-herói. Nós estamos em corpo. Nós estamos em carne. Nós somos limitados. Esse corpo é tão limitado e frágil que qualquer batidinha pode acabar com ele, irmão. Então nós devemos, quando estivermos esgotados, cansados, buscar auxílio de Deus, que vai colocar alguém para nos auxiliar. O Senhor diz: vinde a mim todos os que são cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você vai descansar, mas enquanto você descansa, alguém tem que batalhar, porque o inimigo não descansa. Você quer ver um exemplo clássico aqui? 1 Samuel 39. É sequência daquilo que aconteceu com Davi
em Siclag, lá na cidade de Davi, né? Davi foi colocar o nariz onde não foi chamado, foi para uma batalha que não era dele, aliás, a batalha contra o próprio povo dele, junto com os filisteus, e enquanto ele saiu, deixou a cidade desguarnecida, vieram os amalequitas e saquearam a cidade. Aí Davi aprendeu, antes de sair correndo atrás dos amalequitas, que eles levaram cativas as mulheres e as crianças, ele perguntou a Deus, e Deus falou, vai nessa força. Mas veja o que aconteceu aqui, versículo 9. Partiu, pois, Davi, e ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, e ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Então, entendo, irmãos, Davi partiu com 600 homens atrás dos amalequitas, mas 200 homens estavam esgotados, estavam cansados, e Davi deixou-os para trás. Irmãos, o Davi foi sábio nesse ponto. Ele foi prudente nesse ponto. Porque 200 homens cansados só iriam atrapalhar, irmãos. Só iriam atrapalhar. E atrapalhariam mais do que ajudariam. Então Davi, ele teria mais preocupações com o inimigo e com aqueles que estavam cansados e esgotados. Irmão, quando você tiver uma batalha, numa guerra, não leve para a batalha quem não está em condições plenas. Porque aí você vai ter dois problemas. Vai ter que carregar um que não está em condições, e vai ter que fazer aquilo que tem que ser feito, combatendo o inimigo. Então, irmãos, tem certas situações que você não pode levar todo mundo, irmão. Você não pode estar... você tem que levar como o Senhor Jesus levava, irmãos. O Senhor Jesus, na sua infinita sabedoria, ele sempre levava os melhores. O Senhor Jesus, ele tinha 12. Mas nas horas mais difíceis eram Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, os melhores. Aqueles que não atrapalhariam, aqueles que mais contribuiriam. Imagina, irmãos, o Senhor Jesus, quando ele foi ressuscitar ou curar a filha de Jairo, que ele falou, a menina não está morta, mas dorme, riram dele. Irmão, se o Tomé estivesse ali, se o Judas estivesse ali, ia rir junto com o pessoal, irmão. Então ele não levava para essas situações. Irmãos, muitas vezes tem pessoas que levam as pessoas para agradar as pessoas e acabam atrapalhando o propósito, acabam atrapalhando o objetivo, não agradam a Deus, tá? Querem agradar pessoas e não agradam a Deus. Irmãos, tem que agradar a Deus, e Deus quer que a gente sempre leve os melhores. E tem uma outra coisa que acontece. Não é porque é seu parente que você vai levar, irmão. Não é porque... O Senhor Jesus não colocava Maria para pregar, irmãos. Não colocava só porque a manhinha. Não. Tem que levar os melhores, né? Tem que usar aqueles que têm mais aptidão, mais fluência. Tem pessoas que levam porque é só parente, irmãos. Qual é a razão que escolheu? Qual é a razão que levou? Não é parente, é amigo. Irmão, você tem que levar os melhores. Grau de nepotismo chega, irmão. Não tem que levar. Desculpe até entrar nesse meio aí, mas tem igrejas que a mulher do pastor é eleita pastora, sem ter chamado nenhum. E às vezes, em um grande número de casos, a maior razão de conflitos é isso. Você dá um cargo, uma autoridade para alguém só porque é parente. Tem que levar os melhores, irmãos. Tem que levar o Pedro, Tiago e João. Né? Tem que levar. Por quê, irmão? Porque o seu objetivo não pode ser comprometido. Né? Você vai, por exemplo, visitar um enfermo numa UTI. Você não vai levar criança, irmão. Para começar, é proibido. Também não leve para visitar alguém na UTI os incrédulos. Se você levar um incrédulo junto com você na UTI, irmãos, você vai dar um baque no enfermo, lá no doente. Ele vai olhar assim, você tá mal, hein? Misericórdia, hein? Incrédulo, irmão. Discurso de incrédulo. Vai bater mais um. Eu acho que você dessa não sai, hein?
Já pensou, irmãos? Levar uma pessoa dessa para visitar alguém na UTI? Misericórdia, irmão. Você tem que levar alguém que fala, não, nós estamos orando, nós estamos clamando e o poder de Deus vai se manifestar. Tudo é possível para Deus, como nós vimos hoje de manhã, tudo é possível para Deus. Tá? Então, erros que se... Uma outra coisa, irmãos, não se isole. Saia da solidão, irmãos. Quando você estiver numa grande batalha, junte-se aos irmãos. Porque enquanto um descansa, o outro batalha. Quer ver o que aconteceu aqui? 2 Samuel 21:16. Vamos até lá. Vamos seguir o texto lá. Então, Davi estava cansado. Ele venceu um gigante lá, combateu lá um filisteu e se cansou. Isbi-Benob, que era um dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, esse intentou ferir Davi. Irmãos, o inimigo notou o cansaço de Davi e enviou um gigante contra ele. Irmãos, o Satanás sabe quando você está abatido, sabe quando você não está bem. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai intensificar o ataque. É mais ou menos como uma luta de boxe. Tá? Numa luta de boxe, quando o adversário vê que um sentiu o golpe, o que ele faz? Vai para cima com tudo para derrubar. Não é isso, irmãos? O inimigo é da mesma maneira. Então, quando você estiver abatido, estiver cansado, o inimigo ele vai enviar toda a força contra você. Irmãos, quando você estiver abatido, um probleminha pequeno torna-se um grande problema, torna-se um gigante. Você começa a ver monstro em tudo quanto é lado. Às vezes o problema é pequenininho, problema qualquer. Mas a pessoa está abatida, ela está abalada, ela está sobrecarregada, ela está estressada. Então o problema torna-se um problema gigantesco, tá? Para te derrotar. Não caia nessa, irmãos. Então, nessa hora, na hora que você estiver abatido, sobrecarregado, não tome decisões importantes, porque o risco de você tomar uma decisão errada, de fazer uma besteira, é enorme. Então, descansa, irmão. Coloca alguém para batalhar, né? E descansa, irmãos. Você não é super-herói, irmão. Eu sou super crente, venci um, vou vencer dois. Não, irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque no frigir dos ovos é bom, hein? Quem vence a batalha é Deus. E muitas vezes Deus não quer te usar, irmão. Ele quer usar o outro. Porque muitas vezes você está agindo pensando que você é quem faz, que você que é o bom. Não, irmãos. Deus pode até usar uma mula, como usou a mula de Balaão. Tá? Deus pode usar até uma menina, como usou a escravinha do Naamã, a menina Rod. Entende? Porque quem faz é o Senhor, irmãos. E a direção do Senhor, muitas vezes, não é que você combata sozinho. Então veja aqui no versículo 17. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Vejam que coisa bonita, irmãos. Apareceu uma pessoa lá, o Abissai, filho de Zeruia, né? E glória a Deus, porque a luta não é de um, irmãos. A luta é de todos nós. É de todos nós. Os espíritos malignos, os demônios que atacam um, estão nos atacando, irmãos. Porque ele não faz acepção de pessoas. É claro que ele tem um alvo preferencial dele. Né? O topo da agenda dele é derrubar um crente. Porque quando ele derruba um crente, ele faz propaganda. Né? Mas, irmãos, entendam, a luta não é de um, mas é de todos. Por quê? Porque nós somos um corpo, irmãos. O corpo de Cristo. Fala para o seu irmão do lado, somos o corpo de Cristo. Fala para o seu irmão, mexeu com você? Mexe comigo. Irmãos, Davi estava cansado, mas um servo, um irmão, falou: deixa comigo, né? E lutou e derrotou o gigante, irmãos. União, solidariedade, intercessão é fundamental. Essa é a importância da igreja.
É por isso que você tem que estar numa igreja. Ah, não, eu busco Deus do meu jeito. Ô, irmão, não é do seu jeito, não é do jeito de Deus. Você está querendo ocupar o lugar de Deus? Não, eu busco Deus em casa. Não, mas Deus quer que você esteja junto ao corpo, irmão. Porque o dia que você não estiver bem, alguém vai te auxiliar. Alguém vai orar por você. Alguém vai interceder por você. Entendam? O único que batalhou sozinho por todos nós foi o Senhor Jesus. Mas Ele tinha uma obra fantástica a cumprir. Garantia a nossa salvação. Mas mesmo o Senhor Jesus, em certo momento, ele disse: Pedro, Tiago, João, velai comigo. Ore comigo. Eu vou ali, mas vocês ficam orando comigo aqui. Espírito de oração. Então entenda, irmãos. O Senhor Jesus, no Getsemane, pediu intercessão, pediu oração. Um exemplo para nós. E aqui, esses homens de Deus aqui decidiram preservar Davi das batalhas, porque Davi estava cansado. Muitas vezes, irmãos, você tem que preservar a liderança. A Bíblia nos ensina, nos ordena a orar pelas autoridades. E nós, como corpo de Cristo, temos que orar um pelos outros, porque a luta é de todos. Versículo 18, 21. Aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja, tá vendo? Outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Safi, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaré Origim, cada nome lindo, o belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era a haste como órgão de tecelão. Segue o texto. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, em cada pé outros 6, 24 por todos. E também esse nascera do gigante, e injuriava Israel. Porém Jonatas, filho de Simeá, irmão de Davi, o feriu. Mais 3 gigantes se levantaram contra o povo de Deus. E quem foi para a batalha? Foi Davi? Não. Para cada gigante, 3 servos diferentes combateram. 3 irmãos diferentes e derrotaram o gigante. Fica bem claro que não importa o servo. Fica bem claro que é Deus, que a peleja é do Senhor. Deus é quem dá a vitória. Não importa. Às vezes a pessoa entra na igreja e fala: eu quero oração, mas eu quero oração do pastor. Eu chego querendo dar ordem, irmãos. Tá? E Deus colocou a bênção na mão da irmã, de uma obreira. Eu quero oração do pastor. E a bênção está na mão do obreiro. Não, irmãos. Deus vai direcionar a pessoa certa, a pessoa que tem a sua bênção para orar por você. Irmãos. Você lembra do caso do Pedro? Quem direcionou um peixe que tinha moeda no estômago para o anzol do Pedro? Foi o Senhor. O Senhor comanda tudo, irmãos. E muitas vezes Deus faz isso, irmão, para quebrar, às vezes, a prepotência, a arrogância, a soberba de alguém. Irmão, você está dentro da igreja, irmão. Qualquer obreiro, qualquer obreira pode orar por você. Tá? E por quê? Porque quem faz a obra não é o pastor, irmão. É Deus. É claro que Deus, Ele usa quem se prepara mais, que anda em mais santidade, né? Quem medita mais na palavra, Ele usa mais. Quanto mais se preparar, mas muitas vezes Deus coloca a bênção na mão de uma pessoa. Teve um caso aqui, acho que foi a irmã Nice que orou, né? A irmã Vera estava com um probleminha, eu orei e parece que não saiu, né? Aí depois veio a irmã Nice e orou por ela, e ela
Pastor, foi como se tirasse com a mão. Aí eu chamei a irmã, ei, Manice, você não pode orar não, é só eu que tenho que orar, viu, irmã? Não, irmão. Glorificado que ela foi curada, irmãos. Deus é quem a curou. Nem eu, nem a irmã. Foi Deus. A glória foi ao Senhor. Entende, irmãos? Mas também houve o caso, como o caso do irmão Josaí. Pastor, não foi isso que você falou, irmão? Depois que o senhor orou. Então Deus é que comanda, irmãos. Deus é que comanda. Então não caia na armadilha do inimigo. Não combata vários inimigos, vários gigantes, vários males sozinho. Nós somos um corpo, irmãos. Você pode derrotar um gigante sozinho, mas você não vai derrotar todos. Você precisa de ajuda, irmãos. Irmão, o Senhor Jesus, ele poderia ter feito a obra sozinho, não poderia? Com poder, com unção, com a santidade que ele tinha. Mas ele levou 12, irmãos. Ele escolheu 12. Mas nas horas decisivas, na ressurreição da filha do Jairo, na ressurreição do Lázaro, na transfiguração lá no monte, Pedro, Tiago e João, né? Se tivesse UTI naquela época, só Pedro, Tiago e João entram, né, comigo, né? Então nós não podemos achar que nós sozinhos vamos vencer todas as batalhas. Deus não quer isso. Porque se você vencer algumas batalhas sozinho, você vai ficar confiando em você, irmão. E um dia o diabo te passa uma rasteira, né? Segundo Samuel 21, 22 diz: esses 4 nasceram ao gigante em Gate. Conhece Gate, né? Gate é terra de gigante, era terra do Golias, né? Vocês lembram da história do Davi? Davi estava fugindo de Saul e deu na cabeça dele de ir para Gate, terra do Golias. Ele já tinha derrotado Golias. Lá em Gate todo mundo conhecia Davi. Olha o Davi aí. Ele fugindo de Saul. O que ele teve que fazer, irmãos? Teve que se fingir de louco. Irmão, às vezes, medita para onde você anda, irmão. Porque para sair de lá, às vezes você vai ter que se fingir de louco para sair. Então, aqui no versículo 22 diz: esses 4 nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. O ataque contínuo de gigantes. Às vezes temos ataque contínuo. Ô pastor, parece que estou no dia mal, como diz lá em Efésios. É saúde, é mente, é finanças, é família. Ô irmão, você precisa de ajuda nessas batalhas. Satanás, ele envia, irmão, diferentes gigantes sobre nós. Eles vão ser vencidos pelos servos do Senhor, pelo corpo do Senhor, pela igreja do Senhor. Trabalho em equipe, irmão, trabalho do corpo do Senhor, dos cidadãos do reino do céu. Vocês lembram quando Abraão venceu os amalequitas? Como é que ele venceu? Como é que ele venceu? Moisés, perdão. Como é que ele venceu? O Moisés no cume do outeiro. O Arão e o Ur, um segurando a mão do Moisés de um lado, outro segurando o outro, para a mão do Moisés não cair. E no campo de batalha estava Josué. Trabalha em equipe, irmãos. Porque quando a mão de Moisés estava para cima, é a palavra para cima. Israel prevalecia, mas quando caía, o inimigo prevalecia. Opa, então eu tenho que manter a mão para cima, sozinho não dá. Arão e Ur trabalham em equipe, irmãos. É isso que precisa. É o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Um servo para cada gigante, uma igreja especializada em cada mal. Irmãos, quando entenderem isso, quando as igrejas se unirem em torno de um único propósito, sem disputinhas infantis às vezes, o evangelho vai dar um salto. Então nós temos que nos unir ao corpo, aos irmãos, e vencer o gigante do vício, o gigante financeiro, o gigante da doença na família, e orar pelas pessoas, um pelos outros, né? Porque todos os gigantes foram vencidos, porque houve união entre os irmãos, cada um fez a sua parte. Como a gente já sabe, nós somos um corpo, o corpo de Cristo, com órgãos diferentes. Usemos as nossas diferenças contra os diferentes males, contra os diferentes gigantes. Irmãos, mas em tudo ficou claro que quem deu a vitória
foi o Senhor. Não importa o servo, porque o Senhor é o Senhor da vitória. É o Senhor que traz a vitória. Não importa, irmãos, a pessoa. O que importa é o que o Senhor dá a vitória. Mas saiba, irmãos, quando você não estiver bem, tá? Você tem que pedir auxílio. Você tem que ter humildade. E pedir, irmão, não estou bem. Ora por mim, tá? E glória a Deus, vamos que vamos. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos estar orando.